A função neuromioarticular está relacionada com a realização de movimentos corporais. Quando a gente pensa em internação em UTI, é fundamental lembrar do imobilismo. Então, o imobilismo, a imobilidade associada à gravidade da doença crítica, né, a gravidade do paciente, vai desencadear alterações desse sistema, né, da função neuromioarticular, dentre as quais a gente pode estar destacando a perda, né, a redução da força e da resistência muscular periférica, alterações da amplitude do movimento articular, tá, por limitação articular, encurtamentos musculares, bloqueios articulares e também déficits, alterações de coordenação. Então, o fisioterapeuta deve estar apto, nesse âmbito da UTI, a avaliar essas alterações, essas disfunções, para que se promova a melhor assistência posteriormente. Uma das formas que nós temos para avaliar a força muscular periférica é por meio do score da escala do MRC. Esse score nada mais é do que a avaliação de 6 movimentos bilateralmente, 3 movimentos de membro superior e 3 movimentos de membro inferior, no qual, para cada um desses movimentos, iremos pontuar a força muscular, variando de 0 até 5 pontos. O 0 representaria a ausência de contração, a paralisia completa. 1, eu teria uma mínima contração, uma contração apenas visível. 2, o paciente consegue fazer o movimento, porém sem a gravidade. Já a pontuação 3 se refere ao movimento normal, nossa amplitude normal, de forma ativa, contra a gravidade. 4 representa um movimento contra a gravidade e uma resistência adicional. E o 5 é a força muscular normal. Então, como eu falei, são 6 movimentos bilateralmente. Que movimentos são esses? A abdução do ombro, flexão do cotovelo e extensão de punho. Então, são 3 movimentos em membro superior. Flexão de quadril, extensão de joelho e dorsiflexão de tornozelo. 3 movimentos do membro inferior. Então, eu vou pontuar cada um deles de 0 a 5. Vou ter uma pontuação mínima de 0 pontos e uma pontuação máxima de 60 pontos. Porém, o MRC tem alguns fatores que podem confundir, né, interferir na avaliação. Por exemplo, a característica do paciente. O paciente jovem, idoso, será que eu consigo avaliar da mesma forma? Eu vou utilizar a mesma intensidade, por exemplo? A posição do paciente pode influenciar se o paciente faz a avaliação na posição sentada e na posição supina. Será que tem diferença? Então, a gente tem que padronizar isso na hora de avaliar. Então, se o meu paciente não consegue ficar sentado, eu vou avaliar em supino, mas se eu quiser repetir essa avaliação, eu devo manter a mesma posição, porque pode haver diferença. E também há algum questionamento em relação à confiabilidade intra e extra-examinador. Será que a avaliação que eu faço é a mesma que você faz? A gente consegue encontrar os mesmos resultados? Importante lembrar que para a avaliação do MRC é necessária, e talvez seja uma das limitações do teste, a cooperação do paciente. E aí, recomenda-se que se avalie o score de cooperação. Esse score é muito simples de ser aplicado, são 5 comandos, no qual o paciente precisa atender a pelo menos 3. Ele atendendo a 3 comandos no mínimo, ele está apto a ser submetido ao teste, à avaliação da força muscular periférica. Quais são esses comandos? Abra e feche os olhos, olhe para mim, abra a boca e ponha a língua para fora, movimente ou acene com a cabeça e levante a sobrancelha após eu contar até 5. Então, faça esses 5 testes, 5 comandos com o paciente, ele atendendo a 3, ele está apto a ser avaliado do ponto de vista do MRC. Quais são as limitações dessa escala? Primeiro, que ela não detecta a causa da fraqueza. Eu identifico que há déficit de força, mas eu não consigo saber de onde que vem, né? Qual é a origem. Não diferencia, isso falando de doente crítico especificamente, a polineuropatia da miopatia do doente crítico. Como já falado, precisa da cooperação do paciente, ou seja, ele tem que participar ativamente, e também há um grande questionamento quanto à padronização da resistência aplicada, da força aplicada, especialmente nos scores de 4 e 5. Então, a gente tem alguma dificuldade ainda em relação a essa padronização.
Uma outra forma de avaliar a musculatura periférica, a força muscular periférica, é utilizando a dinamometria. E aí, para isso, eu vou precisar de um aparelho, né, de um dispositivo chamado dinamômetro. O dinamômetro de preensão palmar, também chamado de hand grip. Ele tem uma sensibilidade um pouco melhor, né, para avaliar, para detectar a fraqueza muscular e também para mensurar a progressão da reabilitação, né, da recuperação da força. É uma alternativa ao MRC, mas aí a necessidade do dispositivo, e tem, já mostrado por vários estudos, uma boa relação com a força muscular global e com a capacidade física. Então, somente a preensão palmar, por meio do hand grip, pode me dar uma noção muito boa de como se encontra a força muscular global do paciente. Já existe na literatura alguns pontos de corte. Então, quando eu penso em sarcopenia, para mulheres, valores inferiores a 20 kg/força e para homens, valores inferiores a 30 kg/força. Pensando em fraqueza muscular adquirida na UTI ou fraqueza adquirida na UTI, os pontos de corte são um pouco diferentes. Para mulheres, valores inferiores a 7 kg/força, para homens, inferior a 11 kg/força. Isso associado ao MRC menor do que 48, que é o valor de corte para a fraqueza muscular, quanto ao MRC. Então, o MRC abaixo de 48 me faz pensar em fraqueza adquirida na UTI. Juntando essas fraquezas avaliadas pelo MRC e pela dinamometria, eu tenho, logicamente, uma piora do prognóstico, um prolongamento do tempo de ventilação mecânica, um aumento da estadia do tempo de internação, tanto na UTI quanto no hospital, e, obviamente, maior mortalidade intra-hospitalar. Então, o paciente que tem déficit de força, que perde força muscular durante a internação, ele tem uma chance maior de evoluir com complicações, com morbidade e também uma chance maior de evoluir com óbito. As limitações relacionadas à dinamometria, né, ao hand grip, é o seu uso limitado na fraqueza muito severa. O indivíduo não vai conseguir fazer a apreensão porque existe uma resistência no dispositivo. Então, o paciente muito fraco, extremamente fraco, não vai conseguir fazer essa avaliação. Ainda se carece de uma padronização do posicionamento nos doentes críticos. Então, idealmente, se faz a avaliação na posição sentada, né, com o membro superior, o cotovelo a 90 graus. Então, essa é a padronização convencional, mas para o paciente crítico ainda carece, né, ainda falta essa padronização. Também há alguma dificuldade em relação ao tempo de contração, se isso pode influenciar, se faz diferença, e se o encorajamento verbal também pode influenciar. Da falta se estudar isso, definir isso de forma mais adequada, para que a gente tenha um padrão de avaliação da dinamometria no doente crítico. Além da força muscular, é importante avaliar o paciente quanto ao seu tônus muscular. Tá? Existe uma escala, existem várias formas de avaliar, mas a escala talvez mais comum é a escala de Ashworth, ou escala modificada de Ashworth, em que eu vou classificar o tônus muscular do paciente, variando de 0 até 4, no qual o 0 representa aquele tônus normal e o 4, o paciente já apresenta uma rigidez importante, né? O segmento que você está avaliando já está rígido, ou em flexão ou em extensão. A pontuação 1 reflete um aumento do tônus, né, mas com mínima resistência ao final do movimento. Existe a classificação 1+, que também tem um leve aumento do tônus muscular, porém com a resistência mínima em menos da metade do movimento. O tônus com pontuação 2 já tem um aumento mais importante do tônus muscular durante a maior parte do movimento, mas passivamente eu consigo mobilizar essa articulação. E o tônus com pontuação 3, existe um considerável aumento do tônus muscular e o movimento passivo já é realizado com bastante dificuldade.